Antes da gente começar aí o bate-papo sobre planejamento, dá uma moral pra gente, clica no aviãozinho aí, compartilha com a galera que você conhece, você que está no YouTube, dá um joinha pra gente, é muito importante, né? A gente faz esse conteúdo todo gratuito aí, semanalmente, mas a gente precisa também do apoio de vocês. Clica no aviãozinho, compartilha com a galera, chama pelo menos mais um amigo aí, mais um profissional que você conhece, que também gosta de planejar ou tem dificuldades, dúvidas, ou aquele que tem vários paradigmas sobre planejamento, chama que a gente também quer conversar um pouquinho com você, tá? O Pedro Ogando, né, que trabalha com a gente aqui na Ideal, ele mandou assim, ó: sobre a minutagem dos jogadores, tem um trabalho que mostrou que aqueles que tiveram Covid jogaram menos. Entretanto, o nível competitivo foi similar ao nível pré-pandemia. Esse artigo, Gano, é um artigo um pouco complicado porque a gente tem que pensar em alguns vieses. Primeiro viés é qual foi o nível de sintomatologia do atleta que teve Covid, né? Porque se for um atleta que teve sintomatologia graves, ele vai ter prejuízos na performance física, sim, e cognitiva também, que vai impactar no tempo de recuperação. Mas a grande maioria dos atletas não tiveram sintomatologias graves, tiveram sintomatologias Nesse estudo? moderadas ou leves. Não sei se foi nesse estudo. Tá. Nesse caso, o atleta tendo sintomatologia leve ou moderada, ele consegue recuperar rápido a aptidão dele e não perder tanto o nível de performance competitivo pré-pandemia. Então, assim, o que a gente tem que ficar atento, gente, para os nossos atletas que já tiveram Covid, para os nossos atletas que foram expostos a essa situação? Primeiro, são os exames cardiovasculares pós-Covid, tá? Se o atleta teve sintomatologia grave, ele tem que passar no cardiologista, porque esse atleta tem um maior risco de ter uma inflamação do tecido cardíaco, gerando uma cardiomiopatia e gerando um possível risco aí de algum evento adverso na resposta cardiovascular. Então é importante que ele passe no cardiologista e faça uns exames de retorno, tá? Se esse atleta teve sintomatologia grave, ele vai ter algumas mudanças do ponto de vista cognitivo, e aí a gente tem que ficar atento ao tempo de reação, a avaliações de equilíbrio, avaliações cognitivas, para esse momento fazer uma progressão legal com esse atleta, não dá para progredir de uma vez, e ele pode ter uma perda de potência por causa de uma degeneração do sistema nervoso central, que é devido aos níveis elevados de inflamação que ele foi exposto na doença, e uma perda de massa muscular significativa. Atletas nossos que voltaram de Covid perderam 4, 6 quilogramas durante esse período que ele ficou afastado aí de, às vezes, 15 dias, 20 dias. Então, você tem que fazer uma progressão, porque se ele perdeu massa muscular, ele perdeu força no tendão, ele perdeu força no ligamento, ele não pode voltar no mesmo nível de carga do que ele estava antes da doença. Então, é importante que haja um planejamento, um reajuste do planejamento, considerando esse fator deturpante aí do teu planejamento, que foi essa contaminação pelo Covid. Excelente tema a ser abordado aí, Ogando. Obrigado pela pontuação. Você teve algum caso assim, Bruno, que você lembra? Tive, cara, tive. Tivemos um caso aí em modalidade coletiva, um que teve uma perda de capacidade aeróbica muito grande. Então, ele aguentava ali 5, 6 minutos dentro de quadra, ele passou a aguentar 2, 3 minutos. A gente teve que fazer todo um trabalho de prioridade aeróbica no retorno dele, enquanto a equipe estava em outro nível de prioridade de carga de treinamento. Um outro atleta que teve um efeito grande no tempo de reação, então a gente teve que ter todo um trabalho também de foco em velocidade para retomar esse caso. E um atleta que agora está retornando e a perda de potência dele foi significativa. Esse atleta teve que mudar completamente o planejamento dele, porque ele teve uma perda aí de 20% no desempenho de potência, e ele agora entraria numa fase de prioridade de resistência anaeróbica lática, um atleta de luta, e a gente vai ter que trazer ele de novo para transitar entre força e potência, deixar a resistência anaeróbica lática um pouquinho de lado, para concentrar nesse efeito que foi a perda dele, que foi a perda significativa de desempenho de potência.